Olá, sejam bem-vindos ao Painel de Notícias. Eu sou Adriana Dutra e vamos falar nesta edição sobre o endividamento da população com os bancos e operadoras de cartão de crédito. E tem mais, confira! TRF da Primeira Região entende que o parcelamento automático é uma alternativa de crédito legal. TRF1 conclui que houve negligência de empresa na proteção à saúde e à integridade física de trabalhador vítima de acidente. É a partir de agora. Continue comigo. Quando alugamos algo, como um carro, pagamos pelo direito de usar. O mesmo acontece quando pegamos dinheiro emprestado, mesmo que seja na forma de rotativo do cartão. Nesse caso, apesar de não chamarmos de empréstimo, os juros do cartão de crédito representam o valor que as empresas de cartão cobram pelo dinheiro emprestado. Na verdade, na maioria das vezes, somente são cobrados juros se você não paga a fatura integralmente. Nesse caso, a administradora do cartão de crédito cobra juros sobre o saldo não pago e adiciona essa cobrança aos gastos. Ou seja, se você não paga seu saldo total no mês seguinte, acaba pagando juros sobre os seus juros. É assim que as dívidas com cartões de crédito acabam crescendo rapidamente e às vezes fogem do controle. Saiba mais sobre esse tema com William Nascimento. Se de um lado a facilidade de acesso aos cartões de crédito aumenta a inclusão financeira, do outro pode aumentar o nível de endividamento das famílias, especialmente quando o cliente não paga o valor total da fatura e utiliza o crédito rotativo do cartão, uma prática que tem gerado um panorama preocupante, de acordo com o economista Francisco Rodrigues. Quando a gente pega os dados hoje, de que 78% das famílias estão endividadas no Brasil, a maioria está no cartão de crédito. De acordo com o Banco Central, existem quase 200 milhões de cartões de crédito ativos na praça. O levantamento divulgado em maio revelou que apenas no primeiro semestre de 2022, quase 85 milhões desses clientes possuíam algum saldo devedor, que se torna uma modalidade de empréstimo, mais conhecida como rotativo do cartão de crédito, com juros que podem ultrapassar a marca de 440% ao ano. Ainda segundo o Bacen, essa é uma das operações de crédito com maiores taxas de inadimplência e de custo no mercado. Para a recepcionista Rosana Alves, o rotativo do cartão ou o parcelamento automático da fatura são verdadeiras armadilhas para o consumidor. Os juros vêm abusivos, né? E já aconteceu isso muito comigo. Meu nome já desceu para o SPC por conta disso. A gente paga a conta, paga e continua aumentando cada vez mais e a gente só está pagando juros e no final não quita a dívida. No caso de inadimplência, além de cobrar os juros do crédito rotativo que incidem sobre a fatura, toda vez que o cliente não quita o seu valor total, o banco pode optar pelo parcelamento automático. O advogado especialista em direito do consumidor, Vinícius Fonseca, explica em que situações isso é possível. Bom, o parcelamento é legal. O que acontece é que o consumidor ele tem que tomar conhecimento de qual é o momento em que ele vai ser cobrado, né? Grande parte dos consumidores não tem conhecimento do crédito rotativo. Então, quando ele está no crédito rotativo, que dá essa possibilidade dele ter o parcelamento automático. Então, essas informações devem ser prestadas de forma clara e direta para todos os consumidores. Então, esse é um ponto que deve ficar bem claro. Ainda que seja legal, tem que haver a informação completa para o consumidor. Foi justamente por causa do parcelamento automático de uma dívida contraída por meio de cartão de crédito que uma empresa do ramo de alimentos em Brasília buscou o judiciário. A Caixa Econômica Federal realizou o parcelamento sem comunicar à empresa, depois de várias tentativas de contato, inclusive por meio de edital,
Insatisfeita, a empresa buscou a justiça e o caso chegou ao TRF da Primeira Região. A empresa alegou que a prática configuraria uma venda casada, mas o relator do processo, juiz federal convocado, Alisson Fontinelli, seguiu tese firmada pelo STJ de que o parcelamento automático é totalmente legal, dando a quem está se endividando alternativas de crédito ou formas de pagamento com taxas de juros menores. O magistrado considerou ainda que, no caso, a Caixa comprovou que buscou a empresa para negociar a dívida. O economista Francisco Rodrigues dá algumas dicas para evitar que o consumidor venha usar o rotativo do cartão de crédito. A gente recomenda, sim, planejamento, fazer leitura sobre educação financeira, pesquisar o Banco Central do Brasil, pesquisar o YouTube, pesquisar os influencers de educação financeira, e isso não tem uma grande dificuldade, é simplesmente você decidir viver melhor e se apropriar do ABCD da educação financeira, que é focar na alimentação, focar no básico, contornar todas as contas possíveis, eliminar o desnecessário e também eliminar todo e qualquer tipo de desperdício. O benefício por incapacidade temporária, que antes da reforma da Previdência era chamado de auxílio-doença, é concedido a quem está impedido de trabalhar temporariamente devido a uma doença ou a um acidente, que podem ou não estar relacionados com a atuação profissional. Por conta dessa diferença, existem dois tipos de benefício: o auxílio-doença previdenciário, para quem sofreu uma doença ou acidente sem relação com o trabalho, e o auxílio-doença acidentário, pago a quem sofreu acidente de trabalho ou doença profissional. Nesse caso, o empregador, além de cobrir os primeiros 15 dias de afastamento, é obrigado a depositar o FGTS durante esse período de afastamento e garantir ao trabalhador estabilidade no emprego por 12 meses após o retorno à atividade normal. E ainda, se ficar comprovado que se trata de um caso de negligência da empresa quanto às normas de segurança e de higiene do trabalho, a Previdência Social pode propor uma ação regressiva contra os empregadores para que os cofres públicos sejam ressarcidos das despesas com as prestações sociais pagas em decorrência de acidentes de trabalho ocorridos por culpa da empresa, como no caso que Lincoln Freitas conta agora. Uma empresa de importação e exportação de madeira em Manaus foi condenada a ressarcir o Instituto Nacional do Seguro Social pelos gastos da autarquia com auxílio-doença concedido a um empregado que se acidentou em serviço. O trabalhador atuava em uma máquina de aplainar madeira quando ocorreu o acidente que causou a amputação de 3 dedos da mão direita. No recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa alegou não possuir responsabilidade pelo acidente porque a vítima não teria aguardado a chegada do supervisor para manusear a máquina, porque aquela não era a sua função. Assim, solicitou a reforma parcial da sentença para que fosse declarada a culpa exclusiva da vítima ou que a culpa fosse dividida, como explica a advogada Ana Tibério. Ela utiliza a tese para o pagamento em caso de culpa concorrente, o que quer dizer, o autor e o réu têm a indenização, porém isso não foi comprovado no processo porque os equipamentos é obrigatório ser entregue pelo empregador. Para decidir, o relator do caso no TRF1, desembargador federal Rafael Paulo, considerou informações constantes do laudo do Ministério do Trabalho e Emprego de que os avisos de segurança e o manual de operação da máquina estavam em língua estrangeira, sem tradução. Além disso, levou em conta o depoimento de testemunhas de que os trabalhadores não receberam treinamento específico para manuseio da máquina e concluiu que houve conduta negligente da empresa na garantia da proteção à saúde e da integridade física dos colaboradores. No caso em tela, o INSS solicitou o ressarcimento ao auxílio-doença acidentário, tendo em vista que a empresa não fez os repasses do benefício para o pagamento. Sendo assim,
o beneficiário que perdeu 3 dedos da mão direita tem o direito a receber o auxílio-doença. Porém, a empresa, nos laudos já demonstrados dentro do processo, deveria ter responsabilizado e determinado equipamentos para utilizar a máquina, o que não ocorreu. O relator analisou ainda recurso do INSS e entendeu que o dano aos cofres públicos ocorreu a partir do início do pagamento do benefício de auxílio-doença. Por isso, segundo a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que cabe o pagamento de juros moratórios desde aquela data. Com isso, a 11ª turma definiu, por unanimidade, negar a apelação da empresa e aceitar o recurso do INSS. É isso, termina agora esta edição do Painel de Notícias, um programa produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região, com reportagens de William Nascimento e Lincoln Freitas, captação de áudio, João Salles, edição de áudio, Lucas Lima e coordenação geral de Ivani Moraes. E você, ouvinte da Rádio Justiça, tenha uma ótima semana. A gente se encontra de novo na próxima edição do Painel de Notícias. Até lá!